castelo forte é o nosso Deus. Vamos estar fazendo uma leitura aqui de Colossenses 3:17, nos preparando para estarmos ouvindo aqui a mensagem que Deus tem a nos falar aos corações hoje. Em Colossenses 3:17 nos é dito o seguinte: tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós estaremos lendo outros textos correlatos ao que o Emerson leu, para dar uma robustez maior na palavra ser pregada nesta noite. Quero também convidar que você abra em 1 Coríntios, capítulo de número 7, do verso 17 ao verso 20. 1 Coríntios 7, 7 a 20. Capítulo 7, do verso 17 ao verso 20. Abra também em 1 Coríntios, capítulo 10, um pouquinho mais à frente, apenas o verso 31, e esse texto que foi lido há pouco, de Colossenses 3, 17. Tá bom? Peço que a igreja leia comigo e você vai acompanhando também na sua casa aí, você que está em casa, que não veio ao culto aqui presencialmente, né, porque talvez tenha tido pela manhã. Então, 7, 17 a 20. Nós vamos ler, portanto, a palavra do Senhor. Vamos lá? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Grave a expressão vocação, tá? Nesse texto aqui. E o outro texto, capítulo 10, verso de número 31. 10, 31, que diz o quê? 10, 31. Vamos lá? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tá? E o texto que nós lemos aí, junto com o nosso irmão Emerson, fazei tudo, em tudo, e tudo quanto fizeres, fazei-o, seja em palavras, seja em ações, seja para a glória de Deus. Irmãos, hoje à noite a fala é sobre somente a glória. Já podemos falar aqui sobre a graça, já falamos sobre a fé, hoje cedo falamos sobre a palavra e propositalmente deixamos por último o só Cristo, que será domingo que vem pela manhã. Então hoje à noite estaremos falando sobre o soli deo gloria, expressão em latim, que é uma referência somente à glória de Deus. Eu quero estar orando novamente, pedindo que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nosso Pai, carecemos sempre de que o Senhor nos dê graça, Deus, para falar da palavra do Senhor. O instrumento é falho, mas a palavra é verdadeira, é fiel, e que ela prospere em nossos corações. Ó Deus, e que o Senhor possa abençoar não somente os que estão aqui, mas os que estão em casa e aqueles que, porventura, também possam estar em algum momento ouvindo essa pregação, a partir do instante que ela estiver disponível, ó Deus, para ser assistida e ouvida. Que a palavra gere transformação e gere uma nova consciência em todos nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, somente a glória de Deus, né? Lembrando que nós estamos na semana da reforma, os 5 pilares que são estabelecidos aí pelos reformadores. Primeiro pilar, que a gente pode entender, só a graça, só a fé, né? Só a Escritura, hoje só a glória de Deus, e semana que vem só Cristo, né? Importante, irmãos, a gente entender que são fundamentos teológicos ou fundamentos bíblicos que alicerçam a nossa fé, alicerçam a igreja cristã que busca fidelidade em relação à palavra de Deus. Toda igreja que busca essa fidelidade, ela precisa estar fincando as suas estacas nesses pilares, né?
em cima disso, é um sólido fundamento pelo qual nós podemos aqui encontrar nas Escrituras Sagradas, né? E nesse aspecto, irmãos, nós poderíamos pensar o seguinte: esse somente a glória é uma alusão ao fato de que a nossa existência, a sua existência, ela precisa acontecer para exaltar o nome do nosso Deus. A sua vida, a minha vida, ela tem um plano, ela tem um propósito. Até hoje pela manhã, falando a classe de catecúmenos, na aula que tivemos das 8 às 9, um dos pontos que nós elencamos ali, de Efésios, capítulo de número 1, a partir do verso 3, verso 4 e 5, fala que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória e graça. Então, esse é o fim, esse é o propósito pelo qual nós existimos. E se alguém vive sem estar debaixo dessa direção, sem entender esse propósito, vai viver de maneira inadequada, vai viver de maneira infeliz, não vai viver com a razão definida pela própria palavra. É por isso que quando alguém não encontra esse propósito, quando alguém não conhece isso, ele vai fazer qualquer coisa menos aquilo que agrada o Senhor. E já que muitos de nós já encontrou esse propósito, a razão dessa existência, cada vez mais que nós solidificarmos acerca disso, vai fundamentar cada vez mais a nossa fé e vai dar robustez à nossa fé, de tal forma que nós vamos poder comunicar a outras pessoas, porque Pedro fala que nós precisamos estar sempre atentos para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em nós. Por que você existe? Eu existo, não sei por quê. Eu disse hoje cedo que eu perguntei para uma senhora, quando eu fui evangelizá-la lá em Juiz de Fora, se ela sabia o que iria acontecer acerca da vida após a morte. Eu disse: eu acho que eu vou virar flor. E, lamentavelmente, tem muita gente que acha que vai virar flor, né? Muita gente que acha que a vida é só isso aqui e acabou. É porque não encontrou o quê? Propósito. Não sabe por que existe, né? Eu saí de casa há pouco, agora a minha filha falou: pai, morreu o personagem que faz o Louro José. Não sei se é fake news, mas fui informado disso, que é aquele que faz com a Ana Maria Braga. Quer dizer, estava vivo e foi encontrado morto hoje, né? Então, quer dizer, a nossa vida é um fio. E se ele não tinha um senso de propósito da sua existência, para onde foi a partir do instante que há essa separação do corpo e da alma? O corpo é perecível, a alma é eterna. Ou ela vai para Deus ou não vai, né? Então, é nesse sentido que nós temos que entender acerca desse somente a glória, acerca de tudo quanto nós somos a fazer. Os 3 textos que nós lemos aqui vão trazer para nós a instrução, né, poderosa, importantíssima. Começo falando sobre o texto do capítulo 7, quando nós temos aqui o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja de Corinto e falando, na verdade, falando sobre casamento. Mas a Bíblia é um livro tão poderoso que, a despeito de estar falando de casamento, ela vai nos confrontar diante de outras realidades. Aí, o comentário de Martim Lutero sobre esse texto, juntamente com Calvino, é falar que esse texto não está apenas correlacionado ao casamento, alguém estando apto ou não para o casamento, sendo vocacionado para estar casado ou não, mas que cada indivíduo tenha um senso de vocação. O que é a vocação? Sentido de existência. Para que eu fui chamado? Qual o propósito da minha existência? Então, vai muito além da compreensão de que alguém possa ter, de que eu estou sendo chamado para o casamento ou não. Eu confesso que foi esse texto que foi como um martelo que
bate na bigorna, ou como uma goteira que gotejava na minha mente o tempo todo, quando eu estava na Siderúrgica Mendes Júnior, e ali durante 3 anos, e esse texto dizendo para mim, cada um permaneça na vocação que foi chamado. E eu lutei com esse texto durante 6 anos, porque eu entrava na usina e tinha lá todo um aparato de tecnologia, de salário, de possibilidades, mas esse texto batia na minha mente, me confrontando, porque, embora falasse de casamento, eu sempre ficava perguntando, Senhor, qual o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Dos meus 17 anos em diante, esse texto foi como essa goteira que me incomodava. E a palavra, quando incomoda, é porque Deus quer falar alguma coisa com a gente naquilo, e Deus, de fato, confirmou o fato de que eu tinha que tomar aquela decisão de, pela fé, agir de tal forma a responder ao chamado de Deus. Então, esse texto aqui, ele está falando dessa vocação. O segundo texto que nós lemos aqui, está falando acerca da dimensão do que acontece conosco, dessa dimensão em tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavra, a questão da verbalização, a questão do logos, né, do tratado, do estudo, né, seja em palavras, seja em ações, tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. E o terceiro texto, falando o seguinte, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja isso também para a glória de Deus. Então, se a gente começar a entender essa correlação desses 3 textos, se eu tenho o senso de chamado, se eu sei o porquê Deus está me dando o presente da vida, a graça da vida, se eu sei porquê eu estou aqui na terra, se eu sei porquê Deus me deu aquela família, aquele lugar, aquele espaço, aqueles dons, aqueles talentos, aquelas habilidades, se eu sei o meu senso de chamado, eu vou tributar tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Vamos ver então. Muitos intrigados em como viver, né? Às vezes buscam um casamento sólido, ser bons pais, como nos envolver com a sociedade, mas muitas vezes pensam o seguinte, como eu posso agradar a Deus? Se muitas pessoas vivem sem o senso desse conhecimento de como agradar a Deus, certamente eles vão ficar frustrados. Outros podem até dizer o seguinte, se sentem vencidos pelo mundo, se sentem como aquela condição, eu estou cansado de fazer a coisa certa e nunca tenho bons resultados. Sentem que a vida espiritual está à margem daquilo que, na verdade, o mundo enxerga, porque ele se vê sempre defasado em relação ao mundo. Outros tentam valorosamente preservar a sua fé em todas as dimensões. Se de um lado haja pessoas que abraçam o mundo, por outro há os que fogem do mundo. Aí eu estou falando no aspecto espiritual. Se de um lado há aquelas pessoas que abraçam o mundo, tem outros que fogem do mundo, porque falam, não encontram o senso de propósito. É preciso, então, conhecer a doutrina da vocação, diz Lutero. Lutero fala, então, que nós precisamos entender o que é vocação. A doutrina da vocação tem a ver com a providência de Deus, com a forma como Ele governa e cuida da sua criação. A vocação está no cerne da ética, é o local onde se desenvolvem as obras que são frutos da fé, ou seja, resultado do meu chamado. Deus te deu a salvação. Para quê? Por isso que eu brinco que muitas pessoas que não têm o senso de vocação, eles são crentes de 3 S's. Eu brinco que são crentes de 3 S's porque são salvos, assentados e sossegados. Eles não sabem por que Deus os salvou. Sabem que Deus salvou, mas para quê? Qual o senso de propósito? Então, irmãos, é nesse sentido que ele quer mostrar o seguinte, Lutero quer mostrar que a vocação está no cerne da ética, é o local onde se desenvolve as obras que são frutos da minha fé. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço como resultado da minha fé, uma vez que a fé que eu tenho é para
que eu seja justificado diante de Deus. E aí Paulo vai dizer que nós somos criados para as boas obras. Que obras são essas? É o que vai acontecer na minha vida a partir da consciência dessa vocação, a partir da consciência desse chamado de Deus, a partir da consciência de que eu agora pertenço a essa família da fé e que nessa família da fé eu vou exercer algum tipo de habilidade, de talento, de ações, e agora eu tendo a minha família pessoalmente, eu também vou exercer habilidades, talentos. Como eu lido com essas questões, desde as domésticas, eclesiásticas e a sociedade? Senso de vocação. A vocação, então, direciona a vida cotidiana. Então, o que esses textos têm a nos ensinar? Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Primeiro, esse texto nos ensina sobre o exercício de direitos e liberdades, nunca mais importantes que a glória divina. Se comer e beber vai trazer prejuízo para a glória de Deus em algum nível, eu devo me privar do comer e do beber para que, de alguma forma, a glória de Deus seja manifestada. Agora, se eu comer, tem que ser para a glória. Se eu beber, tem que ser para a glória. O não comer e o não beber tem que ser para a glória de Deus. Então, tudo quanto fizermos, quando a glória, a honra de Deus está em jogo, em questão, então até o comer e o beber precisa considerar o viver cristão. Uma coisa simples, nós comemos por quê? Comemos porque precisamos alimentar o corpo, princípio fundamental para nutrir o corpo. Então, pois até na busca de suprir nossas necessidades biológicas, Deus tem que ser glorificado. Deus quer ser glorificado, inclusive no ato de comer e beber. Segundo o texto, Colossenses 3,17, vai dizer, tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei-o em nome do Senhor. Isso significa minhas ações, suas ações, minhas palavras, suas palavras. De modo geral, tudo quanto fizermos, seja isso para a glória do Senhor. O alvo, ações, palavras e tudo mais deve convergir para a exaltação do nome do nosso Deus. A glória, a honra, a exaltação, a elevação, o mais alto respeito, a mais alta reverência, seja tudo isso para a glória de Deus. E a gente começa a analisar isso, irmãos, e se tivermos um entendimento, de fato, daquilo que a palavra nos ensina, nós vamos começar a considerar que nós podemos estar fazendo muitas coisas no dia a dia que não tributa a glória a Deus. Muitas coisas que fazemos, muitas coisas que pensamos, muitas coisas que nós realizamos, que nós, no nosso agir, se manifesta, não corrobora para a glorificação do nome do nosso Deus. Lutero, lá atrás, quando levantado por Deus para ser o porta-voz do movimento da reforma, ele quer exatamente trazer essa consciência, porque até então, tudo que era feito, na verdade, era buscando a glória própria, porque a salvação era pelas obras, e ao mesmo tempo tributando à igreja um poder que ela não tinha. Porque a igreja passou a ter essa atitude de querer tomar para si o poder de levar alguém aos céus ou ao inferno, através das bulas papais. Então, toda uma vida era direcionada para agradar a igreja, e não para agradar a Deus. E aí, irmãos, também fica uma pergunta, será que nós muitas vezes não ficamos encantados pelo catolicismo medieval, que nós fazemos ou pensamos e agimos de tal forma que o nosso desejo é agradar aos homens e não a Deus? Porque essa era a grande questão que Martim Lutero estava relutando naquele contexto.
E depois que há essa transformação da mente e do coração de Lutero, a proposição dele, dos reformadores, é essa. Não, a glória não é para homens, a honra não é aos homens, e nem a si mesmo. A glória é tão somente a Deus. Por isso, irmãos, esse princípio, esse pilar, somente a glória, precisa ser reavaliado nos dias de hoje. Quando se fala muito de humanismo, o que é o humanismo? O humanismo é uma filosofia, um princípio filosófico. E nós temos muitos filósofos humanistas. E no humanismo, o que se quer é que o homem esteja sendo posto no centro. O alvo é atender às expectativas do homem. Então, no humanismo, dentre eles, conheço o pensamento de um filósofo humanista chamado Carl Rogers. Ele defende que o homem é o centro. O homem é o centro. Tudo tem que ser para o homem. E nesse aspecto, irmãos, o que havia naquele contexto é que da reforma é que Martinho Lutero quer mudar esse conceito de que o homem é o centro. Deus é o centro. O alvo é Deus. E é por isso que o último texto que cito aqui, de 1 Coríntios capítulo 7, no verso 20, ele vai nos apresentar: cada um permaneça na vocação que foi chamado. Você está na vocação que você foi chamado, e a sua vocação é viver para a glória de Deus. Onde o seu eu é posto sobretudo, né, numa condição de morte, morrer para si mesmo, onde é levantado o novo homem, a nova vida em Cristo Jesus. Embora o texto fale de casamento, como diz, no âmbito geral, Calvino e Lutero, eles concordam com esse texto, dizendo: olha, ande cada um segundo o Senhor lhe tem chamado, segundo a vocação que o Senhor tem dado a cada um, que Deus tem distribuído, e essa vocação tem a ver muito mais do que com essa vida para a glória de Deus. Eles concordam que Deus nos designa para determinadas coisas na vida. No contexto de Lutero, quem quisesse viver uma vida pura e santa, dentro desse aspecto da vocação do período medieval, quem quisesse viver dessa forma, naquele contexto, deveria se consagrar de que forma? Naquele contexto, irmãos, onde muitas pessoas eram iletradas, sem cultura nenhuma, se alguém quisesse andar segundo a vocação, a hermenêutica, a interpretação daqueles dias, era alguém, então, que tinha que ir para os mosteiros. É alguém, então, portanto, que tinha que ir para os conventos. Então, eles achavam que estar vocacionado era ir para um mosteiro e ali viver uma espiritualidade em clausura, uma espiritualidade atrás dos muros, uma espiritualidade atrás das paredes, uma espiritualidade concentrada em um grupo seleto de pessoas que receberiam toda uma instrução e que, por receberem essa instrução, agora seriam essas pessoas que estariam capacitadas para viver a vida. Louvado seja Deus, porque a reforma mudou esse conceito e mudou esse entendimento. Lutero, então, vai definir que a verdadeira vocação, ela acontece da seguinte forma: ela acontece fora dos muros. Significa, irmãos, que a nossa grande vocação, se a gente pensar aplicando aquilo que Lutero falou, ela mais do que tudo está atrelada ao fato de estarmos vivendo essa vocação fora das quatro paredes da igreja. Aí tudo quanto fizerdes. A gente faz tudo dentro da igreja? A gente não faz tudo aqui dentro, não é? A gente não faz tudo aqui dentro. A gente tem 1h30, 1h40, às vezes menos que isso, dependendo da reunião. Nós não fazemos tudo aqui. E o que ele quer mostrar é
tudo quanto fizermos, aqui e fora, no contexto de um espaço fechado ou de um espaço aberto, tudo quanto fizermos, seja isso para a glória de Deus. Lutero, então, define define a verdadeira vocação da seguinte forma. Ele diz: a fé traz a ti e dá a Cristo como tua possessão, com tudo o que ele possui. Ou seja, a fé nos traz a Cristo, com tudo que Cristo possui. O amor te dá a teu próximo com tudo o que possuis. Da mesma forma que pela fé nós recebemos a Cristo com tudo que Cristo possui, aí ele vai dizer, o Senhor também pelo amor nos dá as pessoas que estão à nossa volta com tudo que elas possuem. E ele diz então que Cristo está na vocação. Então, quando nós amamos e quando nós servimos as pessoas, e quando nós amamos as pessoas, quando nós amamos o próximo, Deus está trabalhando em nós para que, por nosso intermédio, pessoas sejam abençoadas, pessoas possam ser enriquecidas e as necessidades das pessoas sejam atendidas. É por isso que ele quer dizer, tudo que nós formos fazer, seja em palavra, seja em ação, seja isso para a glória de Deus. Convivemos no meio da semana 2h30 num contexto de eclesia, de igreja. Mas quanto tempo nós convivemos no contexto da família, da escola, do trabalho, da vizinhança, do bairro? É exatamente isso que Lutero quer que a gente entenda. Que o nosso chamado transcende a essas 4 paredes. Que esse chamado transcende a esse espaço. E que, nesse sentido, ele quer mostrar o seguinte, que Cristo está escondido em nosso próximo. Olha só que frase tremenda. Cristo está escondido no nosso próximo. Lembra que Jesus fala, toda vez que fizeres a um desses pequeninos, vocês estão fazendo? Para mim. Eu confesso que fico angustiado. Vocês sabem que eu moro no Bom Sucesso, Araguaia. E todo dia que eu venho para a igreja, manhã, na escola, à tarde, tem gente no sinal pedindo. Tem dia que eu pego umas moedas e dou. Tem dia que eu não dou, tem dia que eu fico angustiado. Hoje mesmo ontem vindo à igreja, alguém, moço, abaixa o vidro. Você não tem dinheiro para me comprar um açúcar? E eu realmente não tinha trocado. Mas na semana passada eu tinha dado para ele. Disse, olha, eu te dei semana passada. Mas eu fico angustiado, irmãos, porque às vezes a gente fica com o coração tão endurecido, porque Cristo pode estar naquele próximo, e quando a gente fecha o coração, a gente está deixando de glorificar o nome de Deus. Quando a gente fecha o vidro, como diz uma canção do João Alexandre, vê teus olhos no espelho, né? Ou então uma música do Oficina G3, que fala espelhos mágicos, né? Que nós às vezes fechamos o vidro do carro porque a gente não quer ter contato com aquele que está do lado de fora, é porque a gente fechou, na verdade, o nosso coração. Então, o que ele quer que nós entendamos, irmãos? Isso tudo para a glória de Deus é muito prático. É a gente saber como é que a gente está lidando com o que nós falamos, o que nós fazemos, como nós reagimos ao que está à nossa volta. E aí é uma frase de Lutero, não é minha frase. Ele fala, Cristo está escondido em nosso próximo, para que quando amarmos e servirmos ao menor desses, estejamos servindo e amando a Ele próprio. Nossa! E quem é o nosso maior próximo? Eu vou dizer para vocês, o maior próximo meu não é vocês, tá? O maior próximo é a minha família. O maior próximo seu é a sua família.
Como é que a gente está lidando com as nossas famílias? Como é que nós estamos lidando com os nossos conflitos, com os defeitos, com as limitações, com os medos? Como é que nós estamos lidando com as pessoas que estão à nossa volta, que às vezes têm carências profundas, ou têm comportamentos absurdos? Cristo está escondido em nosso próximo, para que quando amarmos e servirmos ao menor destes, estejamos servindo, amando a Ele. Isso, quando atendemos a essa expectativa, nós estamos glorificando a Deus. Para Lutero, a doutrina da vocação tem a ver com o sacerdócio dos crentes. Nós defendemos que um dos pilares da reforma é o sacerdócio universal dos crentes. O livre exame das Escrituras, o sacerdócio universal dos crentes e a prática dos sacramentos, pilares da reforma, onde agora a gente tem a ceia compartilhada. Mas o sacerdócio universal dos crentes significa, irmãos, que cada crente é um sacerdote. Cada crente tem um chamado. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Cada um de nós recebeu um chamado. E nesse chamado nós servimos a Deus. E nós, quando servimos a Deus, a proposição final é que Deus seja glorificado. Então, para Lutero, a doutrina da vocação tem a ver com o sacerdócio de todos os crentes, ou seja, à medida que servimos, estamos cumprindo a nossa vocação e com isso glorificamos a Deus. Lutero e Calvino aconselham as pessoas a não abandonarem o seu chamado. Por isso que Paulo está dizendo, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Irmãos, isso nos faz pensar que, se formos uma igreja enferma, nós não vamos ter condições de ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. Mas se formos uma igreja saudável, se formos crentes saudáveis, nós poderíamos estender as mãos e, tal qual ele diz, conseguir enxergar Cristo escondido num parente, Cristo escondido em um filho rebelde, Cristo escondido em alguém. E todos nós sabemos, irmãos, que esse Cristo escondido é o homem frágil, é o homem fragilizado, com alguma limitação, com alguma dificuldade, com algum defeito, e que precisa ser ajudado. Lutero e Calvino aconselham, portanto, as pessoas a não abandonarem os seus chamados. Eles consideram encorajar as pessoas a usarem de seus dons pessoais, seus talentos, as suas inclinações para encontrar o chamado de Deus. Andar conforme o chamado é andar glorificando somente a Deus no falar, no fazer e em todo agir que Deus nos permite ter. Assim, nós podemos glorificar o Senhor. E eu concluo, irmãos, essa breve meditação. Muitas vezes, aquelas pessoas que menos aparecem são as que mais são importantes. Quando a Bíblia vai falar sobre dons espirituais nas Escrituras, mostrando que parece que alguns membros do corpo são mais nobres do que outros, mas, na verdade, todos fazem parte de um mesmo corpo, todos são membros de um mesmo corpo. A Bíblia quer nos ensinar que não há membro menos importante no corpo. E se não há membro menos importante, todos, à medida que estão saudáveis, vão cumprir a sua função. E, amados, o grande propósito que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, é que sejamos uma igreja gloriosa. Lá em Efésios capítulo 5, quando fala dessa relação da igreja com Cristo, da relação do marido com a esposa, aí Paulo vai dizer que o Senhor deseja uma igreja gloriosa, uma igreja saudável, crentes saudáveis que saibam
qual o chamado que Deus deu para eles. E nesse cumprimento desse chamado, eles vão exaltar e vão glorificar o nome do nosso Deus. E aí, à medida que nós percebemos Cristo escondido na vida de outras pessoas, a despeito do dom, do talento, da habilidade, cada um cumprir a sua função. E quando se cumpre a função, Deus está sendo glorificado. Por isso que ele disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja isso para a glória do nosso Deus. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que nós, nessa breve reflexão, estejamos avaliando e, ao mesmo tempo, administrando o nosso tempo, porque os dias são maus. E se o que temos feito, à medida que o tempo tem passado, tem sido feito para a glória de Deus. Eu estava agora há pouco falando com o Alain, né? Falei com ele que eu tenho tentado ocupar a minha mente com as coisas de Deus. Nossa igreja aqui tem as suas atividades quarta-feira, nós temos nosso trabalho na sexta-feira, nós estamos um pouco restritos em relação às visitações, mais específicas por conta da pandemia, mas eu tenho tentado ficar com a minha mente ligada na palavra. Se você me vê na segunda-feira, amanhã cedo, 7h pouco da manhã, eu estou dando uma palavra. Quarta-feira, pela manhã, estou dando uma palavra. Gente, não tem culto aqui, eu estou ligado na palavra. Porque eu entendo, irmãos, que a nossa vida é para a glória de Deus. E a gente não pode perder tempo, porque os dias são maus. Então, tudo que nós formos fazer, no trabalho, na família, fazer uma comida, fazer um alimento bem feito, fazer aquilo que é da sua competência, fazer bem feito. E fala, eu estou fazendo isso para servir o meu Deus. Eu vou dar para as pessoas, eu vou ajudar pessoas, mas estou fazendo para a glória de Deus. Isso, irmãos, é esse ponto que os reformadores elencaram. Só lhe deu glória. Tudo quanto fizeres, fazei para a glória de Deus. Porque quando a gente faz para a nossa glória, é vanglória. É glória para si. Nada do que for para nós vai agradar o Senhor. Mas quando tudo é para Ele, Ele nos devolve, através de vidas edificadas, conforto, direção, um coração quebrantado. Aí Ele vai nos ensinar tal qual Ele nos ensina. Todo aquele que se humilha será exaltado, porque nós entendemos que a glória não é nossa, a glória pertence ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que nós entendamos isso, que nós traduzamos isso de modo prático em relação à nossa vida cristã. Amém?